Uma, uma outra forma de a gente estar escalonando processos em sistemas interativos é colocar eles aqui em uma fila, né? Em uma fila e fazendo com que em cada fila eu tenha prioridades diferentes aqui para cada fila. Então eu tenho fila de prioridade um, prioridade 2, prioridade 3, prioridade 4. E aqui estão os processos rodando. E aqui seria eles estão rodando aqui em round robin. Round robin. Então tem um round robin para essa prioridade 4, round robin aqui para a prioridade 3 e vai indo. Prioridade mais alta que ele está falando que é a prioridade 4, prioridade menor para é o 1. E aí como é que é o processo? Ele sairia de uma prioridade mais baixa, iria para uma prioridade mais alta e vice-versa. A gente veria aqui pela fração que está sendo usada no último quanto. Então, a prioridade está sempre sendo atualizada. Então, vamos supor que um processo ele rodou aqui com a fração que ele usou da CPU dele, vamos supor que um usou como fração 100% da CPU. Aí se a gente fizer essa continha aqui falando que a prioridade é proporcional a 1 sobre f, então essa prioridade seria proporcional a 1 aqui, tá bom? E se ele tivesse rodado 50% do tempo, então a prioridade seria proporcional a 1 sobre meio, que seria proporcional aqui a 1, 2 aqui. Então esse cara aqui, por exemplo, que rodou 50% entraria aqui na fila de prioridade 2, esse cara aqui entraria na fila de prioridade 1, né? Porque como ele ocupou mais quantum, então ele tem menos prioridade e vai indo assim. Cada vez que ele roda, acerta aqui a posição dele na fila. Como é que o nosso escalonador iria escolher aqui o processo para rodar? Ele vai na prioridade mais alta, prioridade 4, e vê se tem alguém aqui na fila para rodar. Tem esse cara aqui para rodar o primeiro da fila. Então vamos pegar esse daqui e pôr para rodar. Aí ele vai colocando todos eles de prioridade 4, vão sempre entrando na fila para rodar. Até que chega uma hora que esses de prioridade 4, espera-se, né? Que chega uma hora onde eu não tenho mais processo de prioridade 4. Porque esses de prioridade 4 são aqueles que usaram, sei lá, em torno de 1/4 do quantum. Então eram processos bastante interativos. E eu não devo ter assim na minha máquina um monte de processos interativos. Eu tenho um editor de texto e alguns processos interativos. Mas como eles dependem do tempo de resposta do usuário, o tempo de resposta é bastante baixo, então a tendência é que esses processos aqui na prioridade mais alta, todos eles acabem saindo daqui, né? Aí depois, como é que iria o meu algoritmo? Eu iria, supondo que não tenha mais nenhum aqui, eu vou procuro algum processo de prioridade 3, depois algum processo de prioridade 2 e vai indo assim. Certo, pessoal? Então, aqui a ideia de processos interativos. O Unix, as primeiras versões do Unix, eles pensaram em coisas bem semelhantes a isso, tá? Então isso daqui é bem verdadeiro e colocaram para funcionar esse tipo de coisa. O Unix não, o Linux, eu acho que no começo ele fazia alguma coisa nesse estilo aqui, agora ele está trabalhando de uma forma diferente. O escalonador do Linux é diferente disso. Mas quando o Unix começou, historicamente, essa foi a grande ideia que o pessoal teve, tá bom?